Olá, muito bom dia para você. Depois de adiar a audiência para ser presencial, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais remarcou a sessão por videoconferência para o julgamento de perda de mandato do João Marra, o vereador de Patos de Minas, que responde à ação por infidelidade partidária movida pelo Patriota. A sessão será na semana que vem. A gente mostra também no 30 Minutos desta quarta-feira, 8 de fevereiro. Seguem as investigações da Polícia Civil sobre denúncias de maus tratos em casa de acolhimento de crianças e adolescentes em João Pinheiro. Com interrupções no fornecimento de energia em horários de pico, o proprietário de posto de combustíveis reclama de prejuízos. Mesmo depois de mudança da Prefeitura no serviço de trocas de lâmpadas queimadas em vias públicas, problema ainda demora a ser resolvido em Patos de Minas. Minas Gerais recebe a primeira remessa de vacina bivalente contra a Covid-19, mas vacinação só começa no fim do mês. Os detalhes e mais informações agora no 30 Minutos. Seguem as investigações da Polícia Civil de João Pinheiro para apurar denúncias de maus tratos que estariam ocorrendo em uma casa de acolhimento de crianças e adolescentes. As investigações dos supostos maus tratos têm como alvo a Casa de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes em João Pinheiro. Durante as investigações, ouvimos algumas testemunhas que confirmaram a veracidade desses possíveis maus tratos. Os maus tratos que estávamos investigando consistiam em castigos desarrazoados, tais como restrições de alimentos, leite, carne, sobremesas, castigos em quartos escuros, manter a criança muito tempo em pé. Foram alguns apanhados que nós tivemos durante as diligências investigativas. Diante das informações, a polícia conseguiu, junto ao Poder Judiciário, os mandados direcionados à coleta de dados em pelo menos 2 endereços. Depois que ouvimos algumas testemunhas que nos corroboraram tais informações, representamos pelo mandado de busca e apreensão, do qual tivemos parecer favorável do Ministério Público e decisão concedendo a busca e apreensão para comparecermos à entidade de acolhimento e na casa do possível responsável pelos maus tratos na entidade. Em posse do mandado de busca e apreensão, comparecemos hoje, pela manhã, nos 2 endereços do alvo do mandado de busca e apreensão e recolhemos alguns aparelhos eletrônicos e computadores para análise posterior. A polícia tomou conhecimento das denúncias no mês de dezembro de 2022 e, desde então, busca, além dos indícios, as provas dos supostos crimes que estariam sendo cometidos. É uma análise preliminar, A gente está verificando a veracidade dessas denúncias e, caso seja constatado, a responsável ou as responsáveis podem responder pelo crime de maus tratos, cuja pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, e dependendo do número de vítimas, essas penas podem ser somadas. Ainda conforme a polícia, as investigações analisam se mais pessoas teriam cometido maus tratos. Nós estamos verificando se é somente um funcionário ou mais de um funcionário, e dependendo do caso, se for mais de um funcionário, também vamos verificar aqueles que se omitiram em relação a esses fatos que vêm ocorrendo dentro da casa. Dependendo da omissão, pode também responder pelo mesmo crime que a pessoa que cometeu. A seguir, cai preço do diesel vendido pela Petrobras. Com interrupções no fornecimento de energia em horários de pico, o proprietário de posto de combustível reclama de prejuízos. E sessão de julgamento de João Marra no TRE por infidelidade partidária será na semana que vem. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas remarcou para 15 de fevereiro a sessão de julgamento sobre a perda de mandato de João Marra, que responde à ação por infidelidade partidária. A audiência havia sido marcada para o início de dezembro, mas foi adiada porque o relator, o desembargador Otávio Augusto de Nigris Boccalini, decidiu transferir a audiência, que seria por meio eletrônico, para presencial, mas a sessão da próxima semana será por videoconferência, de acordo com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do TRE. A ação foi proposta pelo Partido Patriota, que alegou que o vereador de Patos de Minas, João Marra, trocou o partido pelo PROS fora do prazo determinado pela lei. O vereador confirmou ao jornalismo da NTV que a mudança foi para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições passadas. O preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras de combustíveis tem redução de quase 9% nesta quarta-feira, o que significa que fica 40 centavos mais barato, cai de R$ 4,50 para R$ 4,10.
Olha só, um posto de combustíveis tem ficado sem atender os clientes em alguns períodos do dia em Patos de Minas. Isso porque o fornecimento de energia tem sido interrompido sem explicações. Esse posto de combustível na região central de Patos de Minas não tem realizado atendimentos em horários de pico, devido às bombas estarem ficando sem energia. Agora na sexta-feira passada, por volta de 4h15 também aconteceu, a energia acabou, acho que é uma chave que fica no poste da esquina cai, e nós ficamos 2h30 sem energia aqui na sexta-feira. Essa energia, e na sexta-feira é o melhor dia de venda do posto, nós fazemos até a nossa promoção aqui, e isso acaba gerando um prejuízo enorme para a empresa e acaba gerando um transtorno para os nossos clientes. Nós temos várias empresas cadastradas que abastecem aqui com a gente através de notas, sexta-feira veio aqui abastecer, não teve como abastecer para viajar, e hoje aconteceu novamente, né? Nós estamos aqui desde as 4 horas sem energia, agora já são 6h20, né? E continua sem energia. O ano passado aconteceu várias vezes, esse ano acho que é a 3ª ou a 4ª vez que acontece hoje. Então está causando um transtorno enorme e um prejuízo enorme para a empresa. Segundo o empresário, o posto fica mais de 2 horas sem atendimento devido a esse problema. Acho que é nesse horário de pico, né? Por volta de 4h15 até 4h30, todas as vezes está acontecendo nesse mesmo horário. Sexta-feira caiu, era 4h15 e foi voltar a 10:07, então ficou quase 3 horas sem energia. Clientes foram abastecer e se depararam com a bomba sem energia. Um deles disse que não era a primeira vez que ele ia até o posto e estava com esse problema. Pouco complicado, né? Na correria do dia a dia, por um acaso, coincidência ou não, né? Hoje vocês estão aqui, mas sexta eu passei aqui também, teve esse mesmo problema. Agora, por coincidência, eu vim aqui de novo, não tem como abastecer. Cria um transtorno, né? Querendo ou não, né? Se já tivesse aqui no final, né? Sem gasolina e ter que chegar num outro próximo posto. Tem que ver isso aí, né? Já é a segunda vez que eu venho aqui por um acaso e aconteceu, né? É uma pena, porque o preço aqui é um preço bom, então eu vim lá do Alto Caixaras para colocar, né? Aproveitar o preço. O posto então nem se fala, né? Porque o pessoal vai para outro posto, é ruim. Fernando pede que providências sejam tomadas. Nós já entramos em contato, inclusive já fiz até um requerimento na CEMIG para ver o que está acontecendo, porque a gente liga e faz a chamada, eles estão falando que é o horário de pico, que o transformador não está aguentando. Parece que o problema é o problema no transformador, na chave do transformador, né? A gente queria pedir com todo respeito à CEMIG, né, que olhasse isso com carinho, porque a gente está aqui, né, a empresa tem seus custos, né, os clientes também precisam do combustível, que é um bem de consumo que as empresas, que o cliente precisa, então para olhar para ver se resolver esse problema, né, uma vez ou outra a gente sabe que pode estar sujeito a acontecer, mas acontecer de forma recorrente, igual está acontecendo, está causando um enorme transtorno para a empresa. Pois é, a CEMIG disse que está apurando a situação. Em instantes, aqui no 30 Minutos, os detalhes da previsão do tempo para a região, as notícias da 4ª rodada do Campeonato Mineiro. E Minas Gerais recebe a primeira remessa de vacina bivalente contra a Covid-19, mas a vacinação só começa no fim do mês. Hora de falar de cuidados com a saúde. Quem está aqui comigo é a Stephanie Dias, que vem falar da Mais Exames. Bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia a toda Patos de Minas e região. Nessa quinta-feira, a Clínica Mais Exames está com um super atendimento com o nosso médico endocrinologista, Dr. Tiago França, que está com desconto especial também. A consulta mais o exame de bioimpedância por apenas R$ 160, gente. É uma consulta completa para você que quer começar 2023, né, com o peso em dia, né, tá com dificuldade de perder peso, ansiedade, a gente sabe que não é fácil, porque se a gente não controlar a nossa ansiedade, a gente não consegue perder peso. E o Dr. Tiago França é especialista, ele vai te ajudar de uma forma natural ou medicamentosa a controlar o seu peso. Também amanhã temos super desconto nos nossos exames de ultrassom. Ultrassom transvaginal, ultrassom obstétrico, ultrassom abdominal, abdominal total, superior, inferior. Você que está com infecção de urina, quer fazer um exame aí de ultrassom de vias urinárias, chegou a hora, está com super desconto. Já liga lá na clínica e agenda, porque restam poucas vagas. Se eu não me engano, só apenas 4 vagas, tá, para amanhã. E a nossa médica é maravilhosa, viu? E nós também amanhã temos cardiologista, gente. Você está aí precisando fazer aquele check-up cardiológico, temos a doutora Patrícia, né, que é especialista cardiologista. Ela vai atender amanhã e só temos mais 3 vagas para consulta. A agenda dela é sempre muito cheia e ela abriu mais 3 vagas, né? Agora o resto da semana que vem é toda cheia.
E para você que precisa consultar, né, tem problemas de coração, está sentindo arritmia cardíaca, né? Consulta com a cardiologista, porque ela é uma médica excelente e a consulta dela é apenas R$160. E também quero falar da nossa consulta com o oftalmologista nessa sexta-feira também. Dr. Gabriel Vilela, né, especialista em catarata, cirurgia de catarata e oftalmologia geral, gente. A consulta também por R$160, já incluso o retorno em 30 dias para você mostrar o seu óculos. E você pode parcelar esse valor em 3 vezes sem juros no cartão, tá, gente? Já incluso exame de fundo de olho, grau ocular, teste de catarata, de glaucoma. É um médico excepcional e vocês vão gostar bastante. Então já liga no 3814-1616 ou no 99862-1616 e agenda já o seu horário para essa sexta-feira. Pois é, mais exames, mais pela vida. Obrigado, viu, Stephanie? Obrigada, Odair. A gente continua com o 30 Minutos. Olha só, Minas Gerais recebeu as primeiras vacinas bivalentes contra a Covid. Os imunizantes são eficazes contra novas variantes do vírus e serão ofertados para grupos prioritários. As vacinas serão aplicadas só a partir de 27 de fevereiro. O Ministério da Saúde enviou 32.400 doses da Pfizer bivalente contra a Covid-19 a Minas Gerais. A distribuição para as unidades regionais de saúde será no fim do mês e a vacinação só começa a partir do dia 27 de fevereiro. Esses imunizantes fazem parte da primeira remessa da nova geração de vacinas e serão destinados a grupos prioritários. Na primeira fase, serão aplicadas em pessoas com 70 anos ou mais, em quem vive em instituições de longa permanência a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Na fase 2, devem ser imunizadas pessoas de 60 a 69 anos. Na terceira fase, serão contempladas gestantes e puérperas. Na quarta, trabalhadores da saúde. E na quinta fase, pessoas com deficiência permanente. O esquema vacinal para esses grupos prioritários será de uma dose da vacina bivalente, mas a pessoa deve ter tomado 2 doses com vacinas monovalentes. A dose de reforço para quem está fora dos grupos prioritários será realizada com a vacina monovalente. Pois é, o cronograma de início da vacinação foi determinado pelo Ministério da Saúde. Vamos mudar de assunto, vamos falar de futebol. América e Atlético abriram a 4ª rodada de jogos do Campeonato Mineiro na noite desta terça-feira. Os dois times empataram em 1-1 em São João del Rei. O Wellington Paulista fez o gol do Coelho e o Wellington Torrão igualou o marcador. Com o resultado, o Coelho chegou aos 10 pontos e segue líder do Grupo B, invicto, no estadual. Já o Atlético está na 3ª posição do Grupo A com 6 pontos. E olha só, por falar em futebol, mais uma derrota para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O Pouso Alegre recebeu a Raposa no Independência na noite dessa terça-feira. Os torcedores cruzeirenses estavam animados. Mas quem fez a festa foram os jogadores do Pouso Alegre. O único gol da partida saiu aos 10 minutos da etapa inicial com Gabriel Carioca, do Pouso Alegre. Suficiente para deixar a Raposa em situação complicada na tabela do Campeonato Mineiro. É a 3ª derrota do Cruzeiro na competição. A fase classificatória está na metade. E o próximo jogo do time celeste é contra o Atlético na segunda que vem, às 8 da noite, no Independência. Para completar a 4ª rodada do Campeonato Mineiro, 4 jogos serão realizados nesta quarta-feira. Atlético e Democrata se enfrentam às 7h15 da noite no Independência. Às 8 jogam Caldense e Patinga em Poços de Caldas. E a Patrocinense enfrenta Tombense em Patrocínio. E para fechar, às 8h30 da noite, o Vila Nova joga contra o Democrata de Governador Valadares em Nova Lima. Agora a gente mostra a previsão do tempo aqui no 30 Minutos para a região. Confira aí. Previsão do tempo. Para algumas regiões de Minas Gerais e outros estados brasileiros, a quarta-feira deve ser marcada por mais tempestades. Nas regiões do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, o IMET prevê pancadas de chuva isoladas e temperaturas médias de 30 graus. Hoje, em Patos de Minas, os termômetros marcam 30 graus. Amanhã chegam a 29.
Na quinta-feira, em Rio Paranaíba, varia de 20 a 28 graus. Em Varjão de Minas, de 20 a 29. Em Lagamar, a máxima alcança 32 graus. E em Patrocínio, 30. Na volta do intervalo aqui no 30 Minutos, mesmo depois de mudança da Prefeitura no serviço de trocas de lâmpadas queimadas em vias públicas, problema ainda demora a ser resolvido em Patos de Minas. Hoje é quarta-feira, né? E às 18 horas o encontro é ao vivo com Ludmila Bahia aqui na NTV. Oi, gente linda! Nossa quarta de espaço feminino pela NTV. Os animais de estimação são companheiros fofinhos, trazem alegrias para nossas casas e vidas. Mas já pensou em ter um animal exótico ou diferente? Pois é, tem gente que prefere pets assim. Acho que minha cara me entrega que tenho dificuldade em lidar com alguns, mesmo que pareçam inofensivos. Bom, a gente fala como é possível tê-los, a interação e os cuidados com eles. Vamos saber da trajetória da patense Vitória Fernandes, que mora na Itália e venceu o concurso Miss T World. Que show, hein? E tem música para alegrar nosso programa com Alex Garcia. Manda bem demais. Sente só. Vem ver, curtir e se informar. Participe comigo e ainda podemos te ligar para entregar presente. É só mandar para o nosso WhatsApp. Quero o presente da Lud Bahia. Combinado? Te espero ao vivo às 18 horas. O programa está imperdível, hein? Não vai perder, logo mais às 18. Olha, apesar da parceria público-privada realizada pela Prefeitura para melhoria na iluminação pública, como o serviço de troca de lâmpadas queimadas, o problema continua demorando a ser resolvido em Patos de Minas. Desde dezembro de 2022, a Prefeitura firmou uma parceria público-privada de iluminação em Patos de Minas. De acordo com o contrato, o consórcio vencedor irá cuidar durante 13 anos da iluminação da cidade, fazendo trocas para as lâmpadas de LED e, posteriormente, manutenções de todos os 26 mil pontos de luz do município. Porém, em alguns locais da cidade, há lâmpadas queimadas. Na Avenida Paranaíba, próxima ao Cristavo, no bairro Santa Terezinha, há uma lâmpada queimada. Na Rua Duque de Caxias, no bairro Brasil, outra lâmpada não está em funcionamento. A Rua Antônio Tolentino, no bairro Guanabara, 2 lâmpadas próximas também não estão em funcionamento. Em outro bairro, dessa vez no Sobradinho, mais flagrantes de lâmpada queimada. Passando para o bairro Nossa Senhora das Graças, na Avenida Tomás de Aquino, mais um flagrante. Na Rua Uruguai, no bairro Alto Caiçaras, outra lâmpada está queimada. A Avenida das Paineiras, no Alto Colina, mais flagrantes. Em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Marabá, nossa equipe registrou 5 flagrantes. A Prefeitura de Patos de Minas ainda não informou sobre como tem sido a fiscalização na prestação de serviço ou o tempo médio que tem sido gasto para atender solicitações de trocas de lâmpadas queimadas em vias públicas. Uma das maneiras para solicitar é pelo telefone 0800 340 0011. Nesta época do ano, ocorre aumento no número de ocorrências de afogamentos pelo Corpo de Bombeiros. Para evitar os acidentes, o órgão reforça sobre os cuidados. Com as férias de verão e as altas temperaturas, as pessoas tendem a buscar por locais com atividades aquáticas no intuito de se refrescarem. Apesar de agradável e divertido, a contrapartida é o aumento no número de afogamentos no estado de Minas Gerais. Em janeiro, nós tivemos 35 afogamentos com vítimas fatais. E em fevereiro, só nos últimos 3 dias, foram 3 casos de afogamento com vítimas fatais, mostrando que vai manter essa média, a gente espera que mantenha essa média. E o nosso objetivo é conseguir
evitar isso através de recomendações e precauções que podem ser tomadas por todos os banhistas. O tenente Sandro afirma que a vulnerabilidade nos afogamentos muda de acordo com a faixa etária das vítimas. As crianças, por exemplo, afogam com facilidade e precisam ser supervisionadas. As crianças elas acabam buscando pela água de forma imediata. Então, ao ver uma piscina, ao ver um lago, a criança quer ter contato com aquele local, independente se ela está ou não de boia e se ela sabe ou não nadar. Tem que ter uma pessoa responsável pela criança, não pode ser mais de uma, porque senão começa 3, 4 pessoas em volta da piscina e não tem ninguém olhando. Então, uma pessoa com essa incumbência de olhar a criança, de preferência que ela não fique mexendo no telefone, porque o telefone também distrai muito, a pessoa pode, envolvida com o telefone, a criança afoga do lado dela, isso acontece, né? E o afogamento da criança ele é silencioso, a criança vai para o fundo e começa a debater no fundo e não tem barulho. Só quem está ali olhando é que vai perceber. Já o tenente Pedro complementa que os adolescentes costumam ser mais aventureiros e saem escondidos para nadar. O nado, que o adolescente aprende sozinho, ele é um nado muito rudimentar, que ele demanda muito esforço físico para percorrer uma distância pequena. Então, às vezes, ele entra numa represa e nada 20 metros e, de repente, ele vai voltar e cansou. E ele tem que romper 20 metros de volta e não consegue. Então, muito cuidado com esses desafios. Então, se for nadar, fique próximo à margem, né? Não entre em lugar que você não conheça. Evite saltar de altura, de cachoeira, essas coisas. Para os adultos, há ainda o problema com as bebidas alcoólicas. Essas bebidas, elas mudam o nosso sistema de forma que a gente não consiga ter uma reação tão rápida, principalmente as bebidas alcoólicas. O nosso grau de atenção diminui, nossa capacidade de resistência e resposta muscular também vai ficar comprometida e com isso a gente fica mais propenso aos afogamentos. Para o tenente Sandro, boa parte dos afogamentos podem ser evitados se essas orientações forem observadas. A primeira recomendação que a gente tem é de que vocês sempre estejam atentos em relação à sinalização. Se aquele local foi sinalizado, ele foi previamente mapeado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, mostrando que há um risco associado. Então ele não deve ser utilizado em algumas condições, por exemplo, em relação ao período de chuvas ou até mesmo um limite de pessoas que devem usar aquele local. Além disso, especificamente em cachoeiras, tem que ter um cuidado muito grande em relação às pedras. Essas pedras podem estar soltas, causando acidentes ou até mesmo o próprio lodo. Então pode não acontecer um afogamento, mas pode acontecer um TCE, um trauma crânioencefálico, por exemplo, com uma queda. Em caso de afogamentos, o tenente Pedro dá algumas orientações sobre como proceder. O local é fundo, o local é perigoso, eu vou jogar alguma coisa que flutua para tirar, para a pessoa se agarrar aquilo e sair. Eu jogo, eu levo alguma coisa, uma madeira, uma corda, um pedaço de bambu, alguma coisa assim, para a pessoa segurar. E ela vem para a margem. Para fazer a abordagem corpo a corpo, só se tiver treinamento e tiver muita confiança, porque é muito arriscado e muito fácil de acontecer um afogamento de quem foi socorrer. Tirou a pessoa da água, a pessoa está pondo espuma pela boca, espuma branca ou espuma rosa, ela teve água no pulmão. É importante levar imediatamente para o hospital. Aqueça a vítima, leve para o hospital. O ideal em qualquer situação é acionar o 193. E caso for possível no perímetro rural, enviar a localização via WhatsApp para agilizar o atendimento dos bombeiros. 30 minutos terminando aqui com esse alerta, né? Essas dicas aí para os banhistas, né? Que nessa época do ano tá calor, né? E a gente procura uma aguinha para se refrescar. Então essas dicas são sempre importantes. Volta amanhã às 11h30 da manhã, o 30. Eu volto à noite às 19 horas com o NTV News.